E aí, eu sou o Léo e eu sei que já tem um tempo que eu não apareço aqui no canal. E eu disse que quando eu aparecesse seria pra um vídeo muito importante e esse vídeo tá pra sair. Mas eu quero falar de uma coisa muito mais importante no momento. Bom, por mais que muitos tentem ignorar, a gente sabe muito bem o que tá acontecendo no nosso país nesse momento. Eu sei que nesse canal a gente não trata assuntos muito sérios, mas se serve de algum incentivo, a gente tem um protagonista que, com certeza, vendo uma situação como essa, voltaria de onde ele tá, do sonho dele, pra ajudar essas pessoas. E se essa metáfora com o Luffy não te incentivou o suficiente, eu acho que o que tá passando aí na tela pra vocês já vai ser um bom incentivo. Essas pessoas precisam da sua ajuda e você pode ajudar com isso. Somos 70 mil pessoas nesse canal e temos uma boa taxa de visualizações aqui. Se cada uma dessas pessoas contribuir com o valor que seja para ajudar essas pessoas terem recursos para passar por esse momento difícil lá no Rio Grande do Sul, tenho certeza que vamos conseguir contribuir com muita coisa. Ah, Léo, mas pô, sou adolescente, não tenho R$1 no bolso para poder doar. Cara, divulga isso. Divulga porque divulgar já ajuda bastante. Vamos deixar aí no comentário fixado do canal locais onde você pode fazer sua doação e onde você pode também divulgar, colocar nas suas redes sociais para a gente conseguir fazer bastante volume e ajudar essas pessoas. A gente não vai fazer contagem de valor aqui no canal nem nada porque a gente não quer aparecer aqui com números para vocês, a gente só quer que vocês ajudem. É isso que a gente tem em mente. Então pensem na história que você lê, pensem na realidade que a gente vive, pensem no país que a gente vive e nessas pessoas que precisam de ajuda e faça o que lhe for possível fazer. Desde já eu já agradeço bastante só por ter prestado atenção nesse áudio e se você vai ajudar de alguma maneira. Muito obrigado. Então continue para ver esse vídeo, se divirta, mas tenha essa consciência. Até a próxima, logo eu tô de volta e bom vídeo para vocês. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Cara, aconteceu muita coisa nessas últimas semanas, aconteceu o hiato do Oda, o Oda voltou, já estamos em mais uma semana em pausa de One Piece, próxima semana não tem. E é por isso que a gente tá fazendo aqui mais um vídeo do Supernovas Responde, aquele quadro que vocês conhecem muito bem, onde a gente faz um post de perguntas lá no Instagram ou aqui mesmo no canal, perguntas/teorias, e vocês mandam pra gente. A gente selecionou algumas aqui pra responder nesse vídeo e espero sinceramente responder da melhor maneira possível. Então é claro, segue lá a gente no Instagram para poder participar do próximo vídeo, a gente tenta responder o máximo possível e tem muita coisa para ser comentada aqui, os Gorosei, o poder dos Gorosei que até agora não foi respondido, como funciona a sua imortalidade, tem o próprio Shanks, a origem do Shanks que vem de Elbaf provavelmente, e o mais importante, como é que vai ser esse dilúvio? Eu tenho umas perguntas sobre isso e é isso que eu vou tentar desenvolver aqui nesse vídeo. Então sem mais delongas, bora lá! O Elbucano falou o seguinte: salve supernovas, vocês acham que o Chapéu de Palha, ainda em Egghead, vão descobrir algo de muita expressão sobre o século perdido ou o reino antigo? E cara, sinceramente, eu acredito que sim, e é exatamente isso que está acontecendo. O Vegapunk está expondo não só para o Chapéu de Palha, mas como o mundo todo está descobrindo basicamente que existia um reino antigo, um século perdido, e isso me deixa um pouco com medo, porque se o Oda está revelando tanta coisa agora, o que vai sobrar pra gente quando a gente chegar lá em Laugh Tale? O que o Luffy vai descobrir? Mas isso, por outro lado, é um ponto positivo também, porque já que o Oda tá revelando tanta coisa aqui, tanta coisa que talvez a gente não deveria saber, tantos segredos, isso significa que o que está em Laugh Tale é algo muito fora da curva, é algo muito sensacional, algo que ninguém imagina. Porque se a gente já sabe, por exemplo, que vai ter um dilúvio em One Piece, a gente sabe da existência dos Lunarians, dos Bucaneiros, que isso tem relação com o povo da Lua, que desceu da Lua, como a gente vê lá na história de capa do Enel, nós já temos basicamente muita coisa sobre esse século em branco. Imagina quando a gente chegar em Laugh Tale. Será que o Roger Hill, por causa de alguma informação engraçada que talvez um Dendemushi, alguma gravação do Joy Boy gravada passou pra ele? Ou será que tem algum objeto realmente e não a história do reino antigo? Porque vamos lembrar, o Oden falou que quando eles chegaram lá em Laugh Tale, enquanto ele estava escrevendo lá no diário de Oden, ele falou que ele descobriu por lá. E dentre essas coisas que ele descobriu, ele disse que descobriu a história do reino antigo. Então basicamente o Vegapunk tá falando muita coisa por cima, sem detalhar, até porque ele não sabe de tudo, mas é muita coisa importante já que ele já tá passando. Então imagina quando a gente chegar lá. Então sim, os Chapéus de Palha vão descobrir algo de muita expressão e é isso que tá acontecendo exatamente no mangá. E sobre o Shanks que eu mencionei na intro, o Marcha 5 falou o seguinte: salve Nakamas, esses dias andei me perguntando como Shanks sabe de tantas coisas sobre a vinda de Joy Boy e o amanhecer, sendo que ele nunca foi para Laugh Tale como Roger. E em que momento de sua jornada ele soube da sua verdadeira origem sanguínea? Pois para entrar numa boa para conversar
conversar com o Gorosei, ele precisa ter informação que também é um nobre, de onde veio todos esses conhecimentos. Cara, primeiramente o Roger deve ter contado sobre a sua origem. O Roger pegou ele lá em God Valley, em um baú do tesouro, abriu e tava lá o bebê Shanks. Possivelmente o Roger contou isso pra ele, que no caso ele foi adotado por essa tripulação. Então isso é meio que básico de entender, eu acho que provavelmente foi isso mesmo, ele não descobriu de outra forma. O Roger foi bem sincero com ele, e outra coisa também é que o Roger contou algo para o Shanks antes dele ir embora, que fez Shanks chorar. Então é outra coisa que a gente não sabe exatamente o que é, que esconde um conhecimento do Shanks que a gente não sabe, que o Roger passou para ele. Então a gente já fica ligado sobre isso, que talvez o Roger pode ter contado até sobre a sua origem sanguínea real que o Shanks tem. E outra fonte de informação que eu acredito muito é o próprio povo de Elbaf. Se o Shanks sabe sobre esse Deus do Sol, sobre esse Nika, sobre essa lenda, eu acredito muito que tenha sido por causa do contato que ele tem acima da média com esses gigantes. A gente viu lá que o Shanks tem uma boa relação com eles, eu acredito que isso já vem de muito tempo, antes mesmo dele conhecer o Luffy, e por isso meio que o Shanks depositou toda a sua confiança no Luffy e passou o seu chapéu de palha para ele, acreditando que esse moleque que estica, assim como a lenda do Joy Boy. E vamos lembrar, o Vegapunk falou que o Joy Boy esticava, que o Nika esticava, e isso era coisa que tinha no conhecimento dos livros de Ohara, que os livros de Ohara no momento estão em Elbaf. Então deve ter sido por isso esse interesse do Shanks nessa fruta, por isso ele acabou roubando do governo mundial e guardando ela, e por ocasião do destino o Luffy acabou comendo, e por causa disso o Shanks teve que dar esse voto de confiança para o Luffy, já que ele não ia matar o moleque, né, só porque ele comeu a fruta. E ainda sobre Elbaf, o canal Galactus falou o seguinte: quem será o grande vilão de Elbaf? Essa é uma pergunta que eu já respondi algumas vezes aqui no Supernova Responde, eu acho que o próprio Samuel também já comentou sobre isso aqui, mas eu achei interessante voltar a conversar sobre esse assunto justamente por causa dos últimos capítulos. Porque se a gente parar pra pensar, todos os Gorosei estão aqui em Egghead. Eu acreditava muito que os próximos Gorosei iriam aparecer nos próximos arcos. Por exemplo, Saturn ia ser derrotado aqui em Egghead, e nos próximos arcos iria aparecer um de cada vez, naquele estilo shonen, que vai aumentando o nível de arco para arco. Mas acontece que não, tá todo mundo aqui. Além disso, tem o Rob Lucy, tem a CP0, que já estão fora de cena. Kaido foi derrotado, a Big Mom foi derrotada, sobra quem? Shanks e Barba Negra. Porém, Shanks é um aliado de Elbaf. Ele não seria o vilão do arco de Elbaf, a não ser que Elbaf fosse contra o Luffy. Mas é muito difícil que isso aconteça, já que Luffy tem amizade com os gigantes. Além disso, tá meio que comprovado que ele é o deus deles. Então o Luffy vai ser muito bem recebido lá em Elbaf, pelo menos é o que eu acredito. Vai ser recebido com festa e coisa e tal. Então quem seria esse vilão de Elbaf? Será que até lá o mundo vai entrar em inundação e possivelmente o Luffy vai poder se proteger lá em cima da Yggdrasil, por exemplo? Será que eles vão ficar em cima da árvore lá em Elbaf? É uma coisa que eu imaginei agora, uma meio que loucura. Será que o mar vai subir até esse arco? Eu sinceramente não sei. E por ordem de eliminação sobra basicamente o Barba Negra, que na minha opinião desde sempre ele seria o cara que rivalizaria com o Luffy no sentido de buscar o One Piece. Seria basicamente uma grande corrida para encontrar o tesouro. Basicamente como foi aquele filme One Piece Stampede, onde tem vários piratas e eles correm, fazem meio que uma corrida para conseguir esse tesouro. Seria basicamente o Luffy e o Barba Negra nessa reta final. Só eles dois, os grandes piratas em busca desse tesouro. Já que Shanks provavelmente não vai, meio que... talvez ele até brigue com o Luffy em algum momento, mas o vilão principal é o Barba Negra, não tem para onde fugir. E o Insama ficaria por um final na guerra final. Então por causa disso, por causa da rivalidade que o Barba Negra tem com o Shanks, que possivelmente a gente vai ver ainda essa revanche, e pelo fato de estamos tão perto de encontrar esse tesouro, falta eu acho que poucos arcos pra gente chegar lá, provavelmente o vilão de Elbaf será o Barba Negra. Assim como o Egghead não teve um vilão específico, teve que vir alguém de fora, que foi os Gorosei, para ser o vilão desse arco. Elbaf eu acredito que vai funcionar da mesma maneira. E o Gabris NTS, que tá aqui com a roupa do Fluminense, esse aqui conhece, falou o seguinte: salve Supernovas! Com a descoberta em relação ao último capítulo, será que Shiki ou a Fuafua no Mi irão aparecer diante desse cenário atual? Esse poder é importantíssimo. Cara, a fruta do Shiki realmente faria muito sentido estar aqui nesse momento da obra. Como vocês viram lá naquele filme One Piece Strong World, a gente viu que o Shiki tem o poder de flutuar as coisas, tocar no objeto, tocar numa pessoa e fazer com que eles flutuem. E nesse filme ele tem meio que várias ilhas, alguns arquipélagos, né, juntos, onde o Luffy acaba se aventurando, pulando de uma ilha para outra. Meio que me lembra um pouco o novo Zelda Tears of the Kingdom, né, que o Link meio que tem que pular de uma ilha para outra. É bem legal isso aqui. E seria muito interessante ver essa parte visualmente justamente agora. O Shiki fazendo várias ilhas flutuarem, já que o nível do mar faria com que essas ilhas sumissem. Então o Shiki basicamente colocaria elas para cima, assim como as ilhas do céu, e a gente poderia desenrolar o One Piece
Piece dessa maneira, seria muito interessante. E por ser um filme, muita gente acha que não é canônico, mas o Oda meio que já confirmou que é sim canônico. O Shiki já apareceu inclusive no mangá, ele tem uma luta lendária com o Garp e com o Sengoku, então sim, ele é canônico, não tem pra onde fugir. Mas aí fica o questionamento, será que esse bando dos Rocks ainda vai ter algum papel na história, principalmente quando a gente lembra do Shebek? Será que esses personagens antigos ainda vão voltar? Eu gostaria que sim, sinceramente, mas fica muito nas possibilidades aqui. Eu acho que a possibilidade do Shiki voltar para a história e essa fruta dele, a Fuofuo no Mi, são muito baixas, infelizmente, porque o Oda não vem trabalhando muito esses personagens. Mas se aparecer, cara, eu acharia sensacional, faria muito sentido. E sobre o mundo afundar, o Rian também disse aqui: se realmente afundar, os Homens-Peixe vão ser livres. Será que tem algo relacionado a Luffy destruir a Ilha dos Homens-Peixe? Cara, essa destruição da Ilha dos Homens-Peixe é muito relacionado, eu acredito, com a destruição da Red Line, já que para você passar para o novo mundo, você tem que meio que atravessar essa Red Line, seja por cima ou seja por baixo dela, debaixo do mar. E foi por isso que o Luffy teve que obrigatoriamente passar por ali. Então, dependendo da arma que for utilizada para destruir essa grande muralha vermelha, seja essa arma a Mother Flame, ou seja essa arma a Pluton, ou alguma outra arma ancestral, talvez até a Poseidon, vai ter que ter sim a destruição, e eu acho que o Luffy meio que vai ser o comandante dessa destruição, comandando alguma arma, e aí entra a Noa, que tá lá nas Ilhas dos Homens-Peixe e tudo mais. Inclusive a gente fez um vídeo recentemente sobre isso, porque a gente vê na imagem onde a Madame Shirley, ela meio que vê essa visão do futuro, o Luffy em chamas, em volta dele tudo pegando fogo, em vez de estar tudo meio que alagado, como essa promessa diz. Vale muito a pena ver, vocês estão vendo aí na tela passando pra vocês. Então sim, o Luffy tá relacionado, mas num ponto mais que positivo do que negativo. O Luffy vai destruir por algo bom. Eu sei que essas palavras meio que juntas não fazem sentido, como destruir algo pode ser algo bom, mas nesse sentido vai, porque a Casa dos Homens-Peixe é o mar completo, e não só aquele lugarzinho específico onde eles moram. Eles merecem ter o mar todo. Eles merecem ver o sol como qualquer pessoa merece. E eles não podem ver porque a partir do momento que eles fazem isso, eles podem ser capturados, eles podem ser escravizados, como a gente muito bem viu lá no arco de Sabaody. E bom, a próxima pergunta é do João Pedro. Qual vocês acham que será o estopim da guerra final? Vocês acham que vai ter algum paralelo com o estopim da Guerra dos Melhores? Por causa daquela teoria dos arcos estarem entrelaçados entre si. Com certeza, obviamente, não tenho dúvidas. Eu aposto dinheiro nisso, cara, pra você ter ideia. Assim como a Guerra dos Melhores foi meio que o último arco do pré-time skip e depois teve o pós-time skip, eu acredito que a guerra final, assim como a Guerra dos Melhores, vai ser o último arco e depois a gente vai ter meio que um pós-arco mostrando como tudo ficou no mundo de One Piece depois da guerra, funcionando do mesmo modelo como foi no pré-time skip. E se a gente for fazer essa relação, o que aconteceu para ter a Guerra dos Melhores? O que aconteceu para que Marineford acontecesse? Basicamente, a captura do Ace. Por causa disso, o Barba Branca ficou irritado e ao mesmo tempo a gente tinha o Barba Negra bolando tudo pelas costas, bolando um plano para conseguir a fruta do Barba Branca. Na minha opinião, não vai ter outra captura de personagem. Muita gente teoriza o Sabo sendo capturado que nem o seu irmão Ace, mas eu sinceramente acharia bem repetitivo acontecer isso de novo. Então eu acredito que esse estopim da guerra vai acontecer a partir daqui do incidente de Egghead. Todo o conhecimento que o povo tá tendo, possivelmente uma morte importante acontecendo aqui e o Luffy saindo vivo para encontrar alguma coisa, possivelmente o próprio encontro do One Piece pode ocasionar essa raiva do governo mundial com o Luffy tendo posse das armas ancestrais e não só um personagem específico como foi o Ace. É claro que não foi exatamente só o Ace que ocasionou aquela guerra, mas foi o principal ponto, mas tinha muita coisa por trás ali, era como se fosse um ponto meio que canônico na vida do homem, sabe? Esse meme que certa coisa precisa acontecer na nossa vida para que outra melhor ou pior aconteça, é basicamente isso, é um evento canônico. E no caso o evento canônico foi essa captura do Ace e aqui seria esse incidente de Egghead, que basicamente está divulgando tudo pro mundo todo, então vai ter muita gente ficando maluca sabendo dessas informações, sabendo que existe um deus do sol, que no caso seria o Luffy, porque ele estica, então todo mundo iria relacionar, sabendo que tem alguém lá no governo mundial fazendo besteira por tanto tempo, e é claro que eles vão tentar se proteger dessa inundação que vai acontecer no mundo de One Piece, onde vai afogar o mundo todo. Então muita gente vai procurar barco e coisa e tal, e por consequência vai culminar numa grande rebelião, numa grande guerra, e aí entra Monkey D. Dragon, esse cara que, cara, eu não sei o que pensar do Dragon, porque ele não faz nada, velho. Eu acredito que por causa de tudo isso ele vai ter um papel fundamental a partir de agora. Então se for pra chutar ou teorizar o que vai ocasionar essa guerra, seria basicamente isso.
E bom, já que a gente tá falando do Joy Boy, o Fé disse o seguinte: fala Supernovas, vocês são os melhores. Valeu, mano, são seus olhos. Cara, a minha teoria é que Joy Boy foi traído por todos seus amigos na guerra há 800 anos atrás, por isso, tanto o robô gigante quanto o Zunisha pedem desculpas ou tiveram o castigo por toda a vida, e com Luffy pode ser a redenção dos amigos antigos e novo amanhecer. Faz sentido essa sua teoria, até porque por que tanto os Zunisha, por que o robô gigante estão pedindo desculpa por algo? Será que eles traíram o Joy Boy de alguma forma? Será que o Joy Boy passou uma missão para eles e eles não conseguiram cumprir essa missão? Essa é a teoria mais forte. Mas eu acredito que todo Joy Boy, isso supondo que existe mais de um Joy Boy ao longo das eras, todo Joy Boy tem o poder que o Mihawk falou lá em Marineford que o Luffy tem, que é o de convencer os outros a estarem do seu lado. Então eu acredito que todo Joy Boy possua esse poder, e por isso eu acho muito difícil que o Zunisha e o robô gigante tenha traído ele. Eu acho que é algo que meio que impossível. Tipo, você vê um amigo do Luffy, um cara que confia no Luffy, um cara que conhece o Luffy, ele nunca vai trair o Luffy. Ele pode ser torturado, podem fazer o que quiser com ele, que ele não vai entregar o Luffy de maneira nenhuma. Então, se existiu algum tipo de traição, seria basicamente do Joy Boy, o Nika, com o governo mundial. Quer dizer, não existia governo mundial no século em branco, pelo menos não da forma que existe hoje em dia. Então eu acredito que se teve algum tipo de traição, foi nesse sentido. Galera, com isso que eu encerro esse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Esse foi mais um Supernovas Respondem aqui no fim de semana. Nessa semana agora não vai ter a continuação, não vai ter capítulo, infelizmente, mas a gente continua aqui com várias teorias que vocês acabam nos dando ideia para fazer, e a gente vai comentar muito ainda sobre a Mother Flame e mais teorias sobre essa grande inundação nesse mundo de One Piece. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram. Se vocês quiserem mais informações sobre o canal, sobre as músicas que vocês escutam enquanto assistem esse vídeo, dá uma olhada aí na descrição do vídeo, tem vários links aí para vocês darem uma olhada. E é claro, se você gostou, deixa aí o like. E se você tem alguma opinião sobre alguma coisa que eu falei aqui diferente, pode comentar aí que eu leio todos os comentários. E é isso, galera, é bom estar de volta, faz um tempo que eu não gravo, e até o próximo Supernovas Respondem. Valeu!